Olá, meus queridos amigos do canal Negócios TI Direito. Hoje nós vamos falar sobre contratos de tecnologia, ou mais precisamente sobre contratos de software. Vocês já pararam para pensar realmente no que acontece nos bastidores, na vida real, quando alguém compra uma determinada tecnologia, um determinado aplicativo, um determinado software? A resposta ela pode parecer simples, mas ela é muito intrigante e muito diferente do que a gente imagina, porque a gente precisa desvendar um pouco do comportamento humano nesse sentido, de como é que as pessoas se comportam quando elas querem comprar tecnologia. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso ou vocês já se colocaram nessa situação, e eu mesmo às vezes me coloco nessa situação. Às vezes a gente se apaixona tanto pela tecnologia, pelo aquele aplicativo, que a gente só enxerga o benefício prometido. E a gente fica cego por uma série de situações que não necessariamente nos frustram imediatamente, mas eles nos frustram à medida em que o tempo passa. E aí é que a gente se dá conta o quanto a gente falhou na análise inicial, ou no planejamento inicial, ou no comportamento inicial. Imagine o seguinte: uma empresa gastou muito dinheiro com o desenvolvimento de um software personalizado que iria ou que prometia redução de custo, ou que prometia aumentar a produtividade, ou o controle mais eficaz de seus processos, e aparentemente tudo estava funcionando bem, todo mundo estava feliz. Só que um belo dia, aquela empresa que a gente contratou por preço bem baratinha, ou o desenvolvedor, que era uma pessoa física que estava começando o seu negócio, que foi contratado, resolve que aquele mercado de tecnologia não é mais para ele, e ele vai fazer outra coisa e desaparece do mercado. Mas espera aí, a gente não tinha um contrato assinado com essa pessoa, com essa empresa? A gente não tem um contrato? Qual era a combinação? A gente fez tudo por WhatsApp? A gente fez tudo no fio do bigode? A gente confiou naquela pessoa, naquela empresa, de que tudo ia dar certo? É, veja, ou às vezes a gente tem um contrato tão simples que não descreve muita coisa, né? A não ser às vezes a forma de pagamento e o escopo inicial. Só que aquela relação já dura 3, 4, 5 anos. E veja, essa provocação ela pode ser muito mais crucial do que parece. E eu vou te contar por quê em alguns bullets aqui, alguns insights aqui. Por que que propriedade intelectual é uma coisa tão importante nestas horas, gente? Gente, propriedade intelectual é como se fosse o certificado de propriedade daquela tecnologia. Imagina, né? A gente compra um carro, uma casa, e a gente não tem a documentação da propriedade. Qual é a consequência inerente? A gente pode revender aquela casa ou aquele automóvel? A gente não pode nem sequer provar a propriedade. Imagina fazer alguma transação com eles, né? Fica muito mais complicado. E se o software for uma seção de direito de uso ou uma licença, em que formatos eu posso utilizar aquele software? Por quanto tempo? Onde? E eu posso modificar? Então, se a gente acha que comprou uma propriedade, será que isso foi realmente transferido, os direitos autorais, para mim? Veja, se eu não tenho as respostas para essas perguntas fundamentais, eu não vou ter tranquilidade na sua utilização, e que deveriam estar respondidas num acordo entre as partes. E, obviamente, este acordo é perfectibilizado num contrato, que muitas vezes é deixado de lado pela nossa falta de maturidade corporativa ou empresarial em valorizar a propriedade intelectual. Normalmente o empreendedor, e isso acontece muito com o médio e pequeno empreendedor, ele contrata às vezes um desenvolvimento de um aplicativo que normalmente começa com o desenvolvimento de um site, porque ele entende que para vender ele precisa ter um site, aí ele se dá conta que para vender realmente conectar com seus clientes, ele precisa de um aplicativo, e ele transforma esse aplicativo numa simples contratação de serviço com normalmente quem ele faz mais barato. Só que ele não se dá conta que tecnologia, softwares, a gente tem um casamento que vai perdurar por
muitos e muitos anos. E que o divórcio desse casamento, dessa tecnologia, é muito dolorido. E esse rompimento, ele é muito difícil, porque quando uma tecnologia ela se embrenha dentro da nossa organização, ela é como uma erva daninha, você não puxa para fora sem fazer um estrago grande na terra que amparava aquela erva daninha. Vai sair torrão, vai ficar um buraco e aquilo vai doer. E aquilo tem um tempo para fazer essa transição. E se eu não estou preparado para essa transição para esse tempo, eu coloco em risco o meu próprio negócio. Não são poucos os casos que eu vejo no dia a dia em que os negócios são tratados como uma prestação de serviço e se esquece de identificar de quem é a propriedade intelectual, que seria, vamos dizer assim, a cláusula 1.1 de qualquer contrato de tecnologia, porque eu preciso definir de quem é a propriedade, quem pode modificar, quem pode alterar, quem pode revender. Isso é fundamental hoje nos negócios de tecnologia. E com o conceito de transformação digital e inteligência artificial, que agora pode gerar um software do software ou uma imagem da imagem, isso tem que ficar muito mais claro agora nas organizações. E aí começa o meu segundo ponto de preocupação, a confusão nos termos e condições. A maior parte dos termos e condições que são colocados em links, em sites, pelos desenvolvedores de tecnologia, principalmente naqueles softwares as a service, e que tu não tem uma oportunidade de negociar cláusulas, induzem o comprador a aceitar ou entender que ele simplesmente comprou uma prestação de serviço e que ele pode parar de usar a qualquer tempo, só que ele esquece que aquela prestação de serviço, na maior parte das vezes, capturou seus próprios dados, as suas próprias informações e transformou seus dados e informações em conhecimento útil. Pensem isso como uma inteligência artificial. Tu entregou para a inteligência artificial tuas informações, a inteligência artificial tratou as informações e te devolveu um benefício. Só que agora é o seguinte, tu não quer mais usar. E aqueles dados, aquelas informações que eram tuas, vão ficar agora com a inteligência artificial? Ou como é que tu saca fora essas tuas informações que deram origem àquela relação comercial? Então veja, esses termos hoje e condições, eles são tão confusos quanto um quebra-cabeça de 5.000 peças. Porque em alguns desses termos, tu não toca em alguns temas que são nevrálgicos para a gente mensurar a qualidade de entrega, como os contratos ou termos ou aditivos de SLA, porque a maior parte dos desenvolvedores de software, eles usam uma estratégia muito inteligente. Eles dizem que eles têm SLA, mas é somente uma declaração dizendo que o meu tempo de atendimento é 2 horas, 4 horas, 8 horas, mas não tem nenhuma penalidade se não atingir. De que vale uma lei no Brasil que estabelece uma série de obrigações que não tem penalidade? A gente sabe que não vai ser cumprido pelo comportamento das pessoas. Então fica meio sem sentido avaliar hoje qualidade de entrega na tecnologia se eu não tenho possibilidade de confrontar o desenvolvedor com uma imposição de fazer, uma imposição de cumprir aquela declaração de vontade. E outros termos, eles são mais absurdos ainda, porque eles estabelecem já no termo que eles podem ser os preços aumentados de forma unilateral. Vocês entendem que isso parece ser injusto, né? Porque se no momento em que tu entrega a vontade de mexer nos preços somente por um lado, qual a segurança jurídica de que tu vai permanecer utilizando aquela tecnologia num preço razoável diante da primeira aquisição? Então, é fundamental entender o que a gente está assinando ou negociando antecipadamente, porque isso vai evitar o quê? Desperdício e conflitos. Então, este é o poder de um comprador de tecnologia que ele não exerce, que na prática ele não exerce, porque ele, pela baixa maturidade de usar e pensar a tecnologia sempre como serviço, ele não para se dar conta que aquele serviço vai se entranhar dentro dos seus principais processos de negócio e que depois vai ser muito difícil modificar o contrato de adesão dessa tecnologia que o torna um refém.
mesmo que o desenvolvedor lhe diga o contrário. Porque, gente, para toda a estratégia de um vendedor, tem técnica. E eu preciso aprender a técnica de quem vende para aprender a comprar melhor. Aí vem meu terceiro ponto. Por que que alguns contratos de software são tão ruins, gente? A resposta ela pode surpreender, mas ela é fácil. Sabe por quê? Sabe quem é que redige os contratos de tecnologia? É o próprio vendedor, o próprio desenvolvedor, que às vezes não tem conhecimento técnico jurídico suficiente para traduzir uma linguagem de negócio para uma linguagem contratual que vai estabelecer uma segurança jurídica para ambos os lados. Ou, às vezes, ele coloca só o seu lado, desequilibrando a relação entre vendedor e comprador. E se esse desenvolvedor assume o papel de advogado, ele vai possivelmente gerar uma série de contradições em suas cláusulas, inclusive confundindo depois de algum tempo a ele mesmo que o escreveu. E adivinha o que acontece? Consequência natural. Isso custa muito caro e potencializa conflitos na sequência. Porque muitas empresas simplesmente aceitam esses contratos sem questionar absolutamente nada, porque, de novo, vem o psicológico, comportamental do comprador de tecnologia ou comprador do eletrônico. Ele só enxerga o benefício. Ele está ansioso, ele quer isso numa velocidade muito rápida para testar o benefício. E esquece de validar suas obrigações e as suas responsabilidades. E não foca na consequência de utilizar a tecnologia e nos seus aspectos que vão impactar a vida de várias pessoas. Isso vai causar vários problemas, e eu vejo isso todo dia, por puro desleixo e preguiça, gente, ou por falta de preparo, ou por falta de discutir, de fazer um brainstorming de 1 hora sobre qual é o verdadeiro papel da tecnologia dentro daquele negócio. E aí vamos a um quarto ponto aqui, que é o caso de um cliente real. Veja, eu tinha um cliente que o software estava funcionando e estava tudo bem e não tinha um contrato adequado. Só que um belo dia, esse cliente disse: eu quero me livrar desse desenvolvedor, desse prestador de serviço, porque toda vez que eu peço uma alteração no software, ele me impõe uma série de coisas que eu não gosto mais, eu não estou mais afim de aceitar. Ou é valor de hora, ou é número de horas que não é bem detalhado, ou sempre vem com problema ou erro, ou não, ele não entendeu bem o que eu pedi. Então, na prática, o que que acontecia? Como o contrato era mal redigido, a empresa não sabia se ela realmente era dona do software ou era o desenvolvedor. Ou se ele comprou uma subscrição ou se ele comprou propriedade intelectual. Não estava bem explícito. E, obviamente, então, depois de alguns mal entendidos e fazendo um exercício de muita empatia dos dois lados, de muitas discussões acaloradas, brigas, né, não sem antes desafios, a gente conseguiu criar um termo que estabelecesse o que cada lado poderia ceder para criar um termo e condição e obrigação e responsabilidade clara para o cliente saber o que ele estava pagando para não pagar mais erros do próprio desenvolvedor. Que, segundo o desenvolvedor, aquilo já era normal. E o cliente já devia saber disso. Nada do que eu estou falando, gente, é uma impropriedade do que o mercado de tecnologia fornece para pequena, média e grandes corporações hoje. E que a gente consegue resolver em 2, 3 cláusulas bem escritas e que hoje geram recompras, custos absurdos, retrabalhos, novos projetos, projetos mal feitos, mal sucedidos e arrependimento. Então, o que é possível fazer se eu pudesse deixar aqui como uma dica final? Se a gente tem uma organização que está pensando em comprar uma nova tecnologia, trazer um novo parceiro de negócio, um novo fornecedor de tecnologia, não deixa isso no automático. Não deixa isso somente na mão da tecnologia. Não deixa isso somente na mão do jurídico, na mão de suprimentos. Tem que reunir as 3 áreas junto com um documento de planejamento, um escopo que a gente tem um framework para fazer perguntas exatamente sobre o que precisa perguntar para evitar os erros daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 9 meses. Então, quanto mais perguntas a gente fizer para os partícipes desta aquisição
mais fácil vai ser redigir o contrato e não deixa o fornecedor redigir o contrato, gente. E não aceita que o fornecedor não aceite negociar modificações no contrato. Porque se o desenvolvedor passou a ser advogado só porque ele entende de tecnologia, nós vamos ter um péssimo contrato. E isso não vale só para o pequeno desenvolvedor. Quantas vezes as empresas compram produtos prontos, soluções prontas de grandes big techs, onde o contrato vem pronto? Quantos advogados, quantas horas se debruçaram sobre esse contrato para gerar um desequilíbrio para o comprador? Isso não é mais possível no século XXI. O comprador tem o seu momento. E se não é possível modificar o contrato da Big Tech, sempre terá uma outra Big Tech com tecnologia semelhante que a gente consegue negociar. Basta usar a estratégia correta. Basta ter os argumentos compreendidos. Então, entrar em negociações apaixonados apenas pela tecnologia, antes de ter certeza do que é o objetivo da tecnologia dentro da empresa, e ser preguiçoso e ser relapso com os seus termos é um erro fatal. Vai custar muito tempo, dinheiro e reputação. Então, da próxima vez que você se deparar com um contrato de tecnologia, seja de hardware, de pessoas, de outsourcing, de software, de inteligência artificial, não ignore esse contrato. Ele está cheio de armadilhas para que quem use aquela tecnologia se arrependa logo em seguida da forma como contratar. Então tem que tomar muito cuidado com as entrelinhas, tem que fazer muitas perguntas, tem que colocar o fornecedor contra a parede em várias coisas, porque isso pode ser a chave para evitar dores de cabeça no futuro. Tem que ser curioso, tem que ser esperto, tem que ser, acima de tudo, paciencioso, estrategista, empático, responsável, para proteger os interesses das organizações nesse mundo digital que é inovador, que é disruptivo, mas que é complexo. Uma frase mal posta num contrato hoje de inteligência artificial pode colocar o risco da inteligência de um negócio já pronto no mercado, em total dissintonia com o seu futuro. Então, afinal, se você acha que com a inteligência artificial isso vai ficar mais simples, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É um engano tremendo de quem contrata. Quanto mais inteligência artificial na organização, mais complexos serão contratos, acordos, negócios, consequências, responsabilidades e principalmente riscos. Tomem cuidado com contratação de inteligência artificial dentro de uma organização. Esta foi a minha dica desse podcast de hoje. Bons negócios a todos e nunca se esqueça, o tempo de mudar está passando. Um abraço e até o nosso próximo episódio do podcast Negócios TI Direito. Um abraço, tchau, tchau.